vai emitir quantidades enormes de radiação, esses safados que se chamam neutrinos, que vai derreter o núcleo da Terra. O centro da laranja e a crosta do planeta ficará livre para se mexer. Em 1958, o professor Charles Hepburn chamou isso de deslocamento da crosta terrestre. Até Albert Einstein apoiava a ideia. Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Amigos e amigas, peguem a pipoca, pois este vídeo será longo. Fiz uma pesquisa incrível e conto com a presença de todos até o final. Temos conversado nos dois últimos vídeos sobre a influência do campo magnético para a manutenção da vida no planeta. Recomendo que assistam aos dois vídeos anteriores, pois o de hoje será uma continuação. Links no card acima. Em uma rápida retrospectiva, vimos no primeiro vídeo que estudos indicam que haja uma correlação entre a inversão dos polos e a perda do campo magnético, e isso afeta o cérebro da maioria dos seres vivos e, consequentemente, provoca a perda da memória. Claro, soma-se a isso a grandes cataclismos que provocam extinções em massa. No segundo vídeo, trouxe um artigo científico que mostra a importância do nosso escudo protetor contra os raios cósmicos e por que a perda do campo magnético, mesmo que momentânea, prejudica a vida no planeta. Neste vídeo, vamos usar outras fontes de investigação, vamos recorrer às profecias do Nostradamus argentino para complementar as informações que já possuímos. Parravicini fala em diversas psicografias de um problema vindo do nosso Sol. Ele nos alerta em suas previsões que o nosso Sol representa um risco para a humanidade. Tenho trazido ao longo das publicações anteriores, usando diversas fontes, que as perturbações no nosso campo magnético têm como origem o nosso Sol, e a perturbação no nosso Sol talvez esteja relacionada a Hercólogos. Por exemplo, nesta profecia de 1972, ele diz o seguinte, abre aspas, os sóis falarão. No vídeo que analisamos o filme Presságio, vimos que John, o astrofísico protagonista do filme, percebeu que o nosso Sol traria grandes problemas para a Terra, isso porque ele analisou as explosões ocorridas em outras estrelas próximas do Sistema Solar. Os roteiristas não tiraram isso do nada. De fato, isso aconteceu na vida real. Cientistas estudaram explosões gigantescas em outras estrelas e especulam que o nosso Sol possa entrar em uma atividade parecida. Eles teorizam que existe uma espécie de onda cósmica que vai visitando estrela por estrela, provocando aquilo que eles chamam de flash solar. Irei deixar o vídeo que falamos sobre isso no card acima. Estamos percebendo um aumento nas tempestades solares. O nosso Sol entrará em atividade máxima em 2025, quando ocorrerá o pico do ciclo solar de número 25. Parece que já há problemas relacionados a isso. Estão havendo apagões de rádio. Aconteceu também um blackout nos computadores que controlam os voos americanos, algo que talvez esteja relacionado a emissões de radiação vindas do Sol. Previmos em análises anteriores que isto poderia acontecer. Agora vamos a essa outra profecia que Parravicini deixa claro que haverá um problema relacionado ao nosso astro-rei. Diz o seguinte, abre aspas, o Sol revelará males que eram considerados risíveis e serão graves. Fecha aspas. Profecia de 1938. Analisamos essa psicografia no card acima, recomendo que assistam. E por último, temos esta, mais claro e impossível, vamos ver. O Sol em carvões gira, os vales se apagam, os corvos grasnam, um emaranhado invade, um meridiano escapa. Solidão. Profecia de 1969. Bom, não precisa nem dizer muita coisa, né? Estudos relacionados à atividade solar e alterações no campo magnético remontam à década de 70. E, no entanto, Parravicini já alertava sobre isso. Há muito mais profecias como estas, e
em outras oportunidades vamos continuar investigando. Por este motivo eu peço que se inscrevam no nosso canal para não perderem as próximas análises. Sendo assim, fica evidente que enfrentaremos problemas relacionados ao nosso Sol, como de fato já estamos constatando. Já fizemos muitos vídeos com esta temática e deixarei uma lista na descrição. Bom, nos ciclos solares anteriores tivemos uma amostra dos problemas que o nosso Sol pode causar. No ciclo 24, cujo máximo ocorreu entre 2011 e 2012, tivemos ejeções coronais gravíssimas e, consequentemente, os terremotos do Japão e Haiti. Vimos em outros vídeos que existem fortes evidências da correlação entre as tempestades solares e estes eventos. Foi nesta época também que começaram aqueles sonhos estranhos que foram notícias por todo o mundo, intrigou pesquisadores e cientistas. Vejam aí alguns vídeos daquela época. De inverno de 2012, barulhos estranhos, vindos do céu, tiram as pessoas de casa. Estes sons são gravações reais, feitas com celulares e câmeras de vídeo. Testemunhas gravam o som na Austrália, na Ásia, na Europa e nas Américas. A análise de dados meteorológicos descarta qualquer fenômeno climático conhecido. Impressionante. Mas antes de continuar, um recadinho rápido. Aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perderem os próximos vídeos. E para aqueles que já acompanham o nosso trabalho, peço que, se possível, junte-se ao nosso clube de membros. É um valor simbólico que ajudará a aumentar o alcance dos nossos vídeos, fazendo com que mais pessoas sejam alertadas para os eventos que estão por vir. Fazer vídeos como este exige muita pesquisa, então quem puder contribuir ficarei muito grato. Quem não puder, desta forma, tem a chave Pix do canal na descrição e o valeu demais. Todos os valores serão convertidos para aumentar o alcance do canal, pois o YouTube limita muito vídeos com esta temática, impedindo que outras pessoas sejam alertadas. Dito isto, vamos continuar a nossa investigação. Este fenômeno que vocês assistiram ainda não foi esclarecido pelos cientistas. Há somente hipóteses e nós iremos montar a nossa própria teoria. Agora muita atenção, pois iremos começar a conectar os pontos. A Ravitini nos alerta que chegará um momento em que a humanidade será aturdida por uma espécie de ruído. Vamos ver agora algumas profecias nesse sentido. Ruídos. Ruídos nas entranhas do mundo. Ruídos na sua cobertura. Ruído nos homens, porque é a hora 10 em punição. No desenho podemos ver figuras humanas segurando um globo. Este globo não está no seu estado normal. Encontra-se fragmentado e com placas soltas ao seu redor. E o texto nos diz de onde vêm os ruídos e em que momento. Ruídos nas entranhas do mundo e em sua cobertura. Ruído nos homens porque é a hora 10, ou seja, ruídos no interior do planeta, no céu e nos homens. Parravitini nos afirma que os ruídos começaram na hora 10. A hora 10, segundo nossas pesquisas, abrange a linha de tempo de 2010 a 2021, justamente nos momentos em que iniciou os sonhos estranhos pelo mundo. E ainda em 2010 e 2011 ocorreram terremotos avassaladores no Haiti e no Japão. O do Japão foi de 9,0 graus na escala Richter, um dos mais fortes já registrados. E aquele terremoto gerou uma mega tsunami que ceifou a vida de 10 mil pessoas justamente um ano após o início da hora 10. E Parravitini nos avisa na profecia seguinte, abre aspas, o ruído do mar espantará, profecia de 1939. Uma clara referência aos tsunamis da Indonésia e do Japão entre 2004 e 2011, ambos ocorridos em máximos solares. Mas, contudo, o profeta argentino previu que ainda haveriam outros eventos catastróficos relacionados a esses ruídos. Ele escreveu nesta previsão de 1938, abre aspas, surpresa do grande ruído a chegar, fecha aspas. Podemos ver uma forma feminina distorcida, talvez por ondas sonoras, porém, as profecias mais impactantes e que nos permite
conectar os pontos são estas duas. Primeiro, vamos ver esta. Abre aspas, os homens não serão reconhecidos após o grande ruído. Profecia de 1938. Esta profecia é muito impressionante, pois cabem muitas interpretações. A pergunta que fica é, por que um ruído iria deixar a humanidade irreconhecível? Só é possível decifrar este mistério se conectarmos esta profecia com o artigo que vimos no vídeo anterior, bem como o relato feito pelo extraterrestre Carran, a Bianca. Carran diz para a abduzida Bianca que um mega flash solar provocou uma grande catástrofe no planeta há mais de 11 mil anos atrás e afetou drasticamente o cérebro daqueles que habitavam o planeta. No vídeo anterior, nós vimos que o nosso campo magnético não protege apenas a atmosfera do nosso planeta, mas também a nossa mente. Os pesquisadores investigaram os efeitos em seres vivos e não vivos, isolando-os do campo magnético da Terra. A ausência ou o enfraquecimento significativo do campo magnético é chamado de condições hipomagnéticas. Eles testaram minerais, plantas, animais e humanos nestas condições. Todos foram prejudicados. Irei resumir um trecho do artigo. Vamos lá. Pesquisas conduzidas pela NASA em camundongos mostraram atividade enzimática diminuída em células obtidas de camundongos mantidos em condições hipomagnéticas em 1970. Mesmo antes dessa descoberta, havia especulação de que uma ausência prolongada do campo magnético poderia causar uma mudança séria em seu comportamento, canibalismo, entre parênteses, e encurtar sua vida útil, bem como provocar outras alterações fisiológicas, infertilidade. Prejudicam as habilidades de aprendizagem e memória de camundongos machos adultos. Pesquisa de 2003. Amigos e amigas, isso é simplesmente aterrador. No trecho seguinte, eles avaliaram as condições hipomagnéticas em humanos. Vamos ver. Os primeiros estudos sobre a influência de condições hipomagnéticas em humanos foram conduzidos nas décadas de 1960 e diziam respeito à saúde de astronautas em condições hipomagnéticas no espaço sideral. Esses estudos mostraram alterações na homeostase do cálcio e nos ritmos circadianos. Testes subsequentes revelaram que uma ausência prolongada no campo magnético induziu distúrbios do sono, apoiando assim uma hipótese sobre o impacto negativo da ausência do GMF na saúde humana. Outros estudos direcionados especificamente para estimar o impacto de condições hipomagnéticas na saúde humana mostraram que o isolamento de 3 dias do campo magnético resultou em uma diminuição do metabolismo, doenças gastrointestinais e diminuição do número de leucocitos no sangue. Além disso, funções do cérebro humano, como aprendizado e memorização, também foram afetadas. Soma-se a isso, meus amigos e amigas, o fato do nosso organismo usar o campo magnético de forma inconsciente. Então, como vocês podem ver, os pontos se conectam, principalmente quando comparamos o que foi relatado pelo extraterrestre Carran. Fica a pergunta, será que seriam possíveis viagens prolongadas no espaço sem a proteção do nosso campo magnético? Os efeitos para a saúde dos astronautas seriam gravíssimos. Agora, voltando para a profecia, podemos ver que existe uma forma humanoide em primeiro plano. Essa figura parece estar com as mãos na cabeça, como se estivesse tapando os ouvidos, enquanto tem riscos laterais em volta da cabeça, simulando que ele está sendo perturbado por uma onda sonora. No fundo, temos algo ainda mais desconcertante, pois parece claramente o desenho de um cérebro. Há também o que parece ser a palavra less. Esta palavra em inglês quer dizer inferior, ou seja, talvez a profecia esteja mostrando a parte do cérebro que seria afetada. Estudos relacionados ao hipocampo no cérebro indicam que a estrutura parece ser muito importante para converter a memória de curto prazo em memória a longo prazo.
Lesões no hipocampo impedem a pessoa de construir novas memórias e a pessoa tem a sensação de viver num lugar estranho, onde tudo que experimenta simplesmente se dissipa, mesmo que as memórias mais antigas, anteriores à lesão, permaneçam intactas. Com isso, montamos mais uma peça do quebra-cabeças, eis porque os homens ficarão irreconhecíveis após o grande ruído. Na última profecia, iremos conectar os pontos de maneira definitiva. Antes disso, quero rodar um vídeo para vocês de um campo magnético não destrutivo sendo criado de forma artificial. Conforme o informativo, o equipamento que viabilizou esse experimento consiste basicamente em um ímã gigantesco interligado a um gerador, também de proporções monstruosas. Combinação que gerou pulsos eletromagnéticos de 2 milhões de vezes mais intensos que o campo magnético da Terra. Irei rodar primeiramente um trecho do vídeo deste campo magnético sendo criado e vocês irão perceber o ruído estranho. Depois vamos comparar com os ruídos que assustaram as pessoas há alguns anos atrás. Vamos ver. Last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. Impressionante. Fica evidente que talvez os ruídos tenham a ver com algum tipo de interação entre o nosso campo magnético, tempestades solares e um núcleo do nosso planeta, pois o mesmo é o responsável pela geração do nosso campo magnético. O fato é que estes sons foram registrados ao longo da história por diferentes culturas. Por exemplo, os nativos norte-americanos diziam o seguinte: os estrondos são o som do grande espírito continuando seu trabalho de moldar a Terra. Algumas das principais hipóteses que casam com as nossas análises são as seguintes. Vamos lá. Ejeções de massa coronal geralmente geram ondas de choque semelhantes quando uma aeronave atinge a velocidades supersônicas. O equivalente do vento solar gera um estrondo sônico que pode acelerar prótons a milhões de quilômetros por minuto, até 40% da velocidade da luz. E a próxima teoria é mais plausível, vamos ver. Eles dizem ser uma possível ressonância da atividade magnética solar e ou terrestre induzindo sons. Amigos, essas hipóteses foram extraídas de estudos, então tem muito fundamento. Agora veja o que Parravicini diz nesta profecia, vamos ver. Agora o ruído ensurdece o homem para o mundo que cai. Agora o frio o congela. Agora a fumaça o sufoca. Agora a névoa o confunde. O fogo chega. Profecia de 1972. Tanto o desenho quanto a legenda são claras. Podemos ver uma representação do globo e o seu campo magnético em colapso. Labaredas envolvem o planeta e a legenda coloca os eventos em uma ordem lógica. Primeiro o ruído, depois uma mudança no eixo, em seguida um súbito frio congelante, após isso a fumaça, a névoa e o fogo. É como se tivéssemos perdido a proteção magnética e o Sol terminasse o serviço de construir uma nova Terra. Algo semelhante ao filme Presságio. Amigos e amigas, não trago estas previsões com o intuito de assustar e sim preparar para aquilo que está escrito nos livros sagrados de diferentes culturas há mais de 2000 anos. Jesus falou que isso iria acontecer. Ele é claro: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus veio nos ensinar a amar e esta é a lição que ele quer que fique, pois o amor verdadeiro é eterno.
Tudo indica que estamos nos momentos derradeiros, então devemos aproveitar enquanto há tempo para demonstrar o verdadeiro amor, o verdadeiro afeto ensinado por Cristo agora. Irei concluir este vídeo com uma música linda de um inscrito do canal, o Nilo. Toca seu violão e sopra sua gaita com maestria. Vamos escutar a Ave Maria. E convido a todos a conhecerem o trabalho maravilhoso do Nilo. Link para o canal dele na descrição. Simplesmente maravilhoso. Precisamos de artistas assim. Junte-se a nós também no canal Mensageiros do Além. Lá falo mais sobre espiritualidade. Link também na descrição. Temos grupos no Telegram e Facebook. Ajude este conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!